pessoal, eu sou a Marina, essa é a Raquel e a gente vai falar um pouquinho sobre os insetos parasitoides. Então, nós vamos explicar o que são insetos parasitoides, citar as ordens que apresentam esse hábito e mostrar alguns exemplos de espécies. Existem várias definições para o termo parasitoide, mas de forma geral, um parasitoide é um organismo que se desenvolve a partir da retirada de nutrientes de um hospedeiro, normalmente outro inseto, levando-o à morte, diferente dos parasitas. Tal hábito está presente em apenas uma fase da vida do organismo, geralmente a fase larval, e depende de apenas um hospedeiro. Por levar o hospedeiro à morte, os parasitoides são muito utilizados como controle biológico de pragas, uma vez que geralmente são espécie específica. Um meio de classificar os parasitoides é em relação à forma como o hospedeiro é explorado. Sendo assim, os parasitoides podem ser idiobiontes ou coenobiontes. Parasitoides idiobiontes são aqueles que interrompem totalmente o desenvolvimento do hospedeiro. Geralmente, um inseto hospedeiro está no estágio de ovo ou pupa. Quando a pupa a ser parasitada é de outro parasitoide, essa relação é denominada hiperparasitoidismo ou parasitoidismo secundário. Já os parasitoides coenobiontes não interferem no desenvolvimento do hospedeiro, geralmente uma larva, ninfa ou adulto. Os coenobiontes podem ser divididos em endoparasitoides ou ectoparasitoides. As larvas de endoparasitoides, quando prontas para empupar, saem do hospedeiro e podem empupar em seu corpo ou em outra superfície. Então, pessoal, como agora há pouquinho a gente viu o que são parasitoides, a gente vai dar uma olhada nas ordens em que apresentam esse hábito. Dentro do grupo de insetos, nós encontramos algumas ordens que possuem hábito parasitoide, cujos hospedeiros podem ser insetos ou plantas. Dentre essas ordens, encontramos duas que recebem maior destaque, o Hymenoptera e o Diptera. Elas recebem esse destaque porque juntas elas compreendem 90% das espécies parasitoides descritas atualmente.
Por conta disso, a gente vai dar um pouquinho mais de destaque a essas duas ordens. Então vamos lá começar pelo Hymenoptera. Essa é a ordem que as vespas, formigas e abelhas se encontram. Nesse grupo, a gente encontra cerca de 240 mil espécies de parasitoides descritos e estão agrupados em 12 superfamílias. E um dado sobre a evolução desse hábito no grupo é que provavelmente essa característica apareceu apenas uma vez, evoluindo do hábito de microfagia. Então agora a gente vai explicar um pouquinho melhor como é que se deu a evolução desse hábito nesse grupo. Temos que a espécie do grupo ancestral, que é a Phytogapha, ela deu origem a uma larva cleptoparasita. A dinâmica do grupo é a seguinte: a fêmea ela ovipõe em troncos de árvores e em conjunto ela deposita alguns fungos. No tronco, quando essas larvas eclodem dos ovos, elas se alimentam desses fungos e eles passam a viver em simbiose no trato digestivo, onde eles vão auxiliar na digestão. Seguindo nessa hipótese, é o seguinte: em um período de competição, surgiu ao acaso uma larva cleptoparasita. Sem o fungo para se alimentar, essa nova larva ela vai matar uma outra que contém os fungos em seu trato digestivo, a fim de se alimentar dos fungos e poder dar continuidade ao seu desenvolvimento. Esse processo ele foi se aperfeiçoando durante o tempo evolutivo e ele se transformou nesse parasitoide que a gente conhece hoje. Então a gente vai dar uma olhadinha num exemplo dessa interação. Então é o seguinte, a gente tem essa espécie que é a Pimpla hipocondríaca, e ela é parasitoide do adulto de Periplaneta americana, ou seja, nossa conhecida e boa barata. Agora a gente vai falar um pouquinho dos Diptera. Então nesse grupo temos descritos cerca de 16 mil espécies parasitoides e elas estão incluídas em 21 famílias. Evolutivamente, esse hábito deve ter evoluído mais de uma vez no grupo, sendo que a origem mais comum foi do hábito da saprofagia. Então aqui vai um exemplo de espécies parasitoides dentro dos dípteros. A gente vai ter as larvas de Trichopoda pinnipes, sendo parasitoides de adultos ou ninfas do hemíptero Nesara viridula. Como foi dito anteriormente, temos outras ordens que possuem espécies parasitoides. E são essas aqui, ó: os Coleoptera, Lepidoptera, Neuroptera, Trichoptera e Strepsila. Aqui vão alguns exemplos de alguns desses grupos. Então a gente tem o Coleoptera carabidibrachnus, que é a parasitoide das larvas de outro Coleoptera do gênero Amara. Aqui nesse exemplo, a gente escolheu a espécie Amara hiena. Outro exemplo é do Neuroptera anchietofomusel, que é a parasitoide da polpa do Hymenoptera Tripoxylon aestivale. Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre insetos parasitoides, por favor, coloquem nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Até!